Olá! Na aula de hoje, trabalharemos redes de computadores. Essa estrutura de redes de computadores é fundamental para a maioria das provas de concurso público. Na verdade, esse assunto é cobrado de forma superficial, porém, em alguns elaboradores como o ESAF, alguns conceitos podem ser colocados de forma mais aprofundada. Portanto, precisamos entender item a item dos principais tópicos desse assunto. Vamos entender um pouco mais sobre os conceitos de redes. Antes de conceituarmos a rede, é importante entender que uma rede de computador é a interligação de diversos componentes entre si. Por exemplo, uma impressora pode estar conectada a uma rede de computadores, um computador também, um acesso à internet também. Todos esses componentes fazem parte da rede. A grande palavra-chave, quando analisamos redes de computadores, é a palavra compartilhamento. Posso compartilhar arquivos do meu computador, posso compartilhar o serviço de impressão de outro. Enfim, a grande situação aqui é a questão da conectividade. Vamos dar uma olhada numa imagem e entender um pouco sobre a interligação desses itens. Observe. Podemos observar então a rede. A rede possui as suas estações. Aqui nós temos uma das estações. Vou circular a segunda estação, a terceira estação e aqui, finalmente, a quarta estação. Observe que na quarta estação encontramos uma impressora conectada. Para que essa impressora fique visível ou seja acessada pela rede, é importante compartilhá-la. Por exemplo, caso este computador deseje imprimir, ele pode pedir a requisição pela rede, seu sinal percorre o meio físico, no caso o cabo, se for uma rede sem fio, o meio sem fio, passa por um concentrador, localiza a estação que possui a impressora e realiza a impressão. O mesmo ocorreria se este computador fosse buscar informações ou dados ou arquivos deste computador. Como ele faria? Realizaria o mesmo procedimento através dos canais de comunicação, seja com fio ou sem fio, até chegar no dado desejado. Em uma rede, nós podemos ter meios guiados e não guiados. Quando na rede eu utilizo de cabos, eu digo que minha rede é guiada. Quando eu tenho uma rede sem fio, é não guiado. Outras características sobre rede precisam ser analisadas. Uma delas, o alcance da rede. Como em softwares, como em hardware, todos eles possuem atributos e classificações. Não é diferente para a rede. A rede pode ser classificada quanto ao seu alcance. Como assim alcance, Ricardo? Uma rede que fica delimitada em uma empresa, ela tem um alcance. Uma rede que alcança o mundo inteiro, um outro alcance. Cara, existe uma rede que alcance o mundo inteiro? Sim, a internet. A internet é um tipo de rede que tem alcance mundial. Muito bem, quais são os principais itens que classificam o alcance de uma rede? O primeiro deles é o termo MAN, de Metropolitan Area Network. Ou seja, é uma rede com alcance metropolitano. Aproximadamente 50 quilômetros, por exemplo. Então, como nós observamos numa cidade, tem a sua região metropolitana, mesma situação aqui. É uma rede com este tipo de alcance. Já a mais famosa e a mais cobrada em concursos públicos é a WAN. WAN vem do termo Wide Area Network, ou seja, uma rede com alcance largo, amplo. Por exemplo, a internet. A internet tem o alcance mundial. Com isso, concluímos que uma WAN é um tipo de rede que tem alcance mundial. Uma LAN é uma Local Area Network. Esta é uma rede local. Por isso que observamos, eventualmente, empresas com o nome LAN House. Tem uma casa que possui uma dessas redes. Essa é a rede mais comum em empresas. A gente pode imaginar ali, observando o termo local, que seja uma rede pequena, sem muitos computadores. Mas existem redes locais com 2.000, 3.000 computadores, interligados em um local só. Se nós compararmos este local com o mundo inteiro, podemos observar que a rede é realmente pequena. Ricardo, em uma empresa eu posso ter duas LANs diferentes, duas redes locais diferentes, sem problema nenhum. Um outro tipo de rede, pouco cobrado em concursos públicos, porém que é evidente que existe, é a PAN, Personal Area Network. Vem do termo de uma rede pessoal. Quando nós estamos em casa e compartilhamos a nossa conexão com a internet ou a nossa impressão entre 3, 2, até 5 computadores, por exemplo, nós temos o conceito de uma rede pessoal. Cuidado, esse tipo de rede de 2, 5 computadores também é considerado uma LAN.
E não é comum observarmos o termo, em provas de concurso público, PAN. Estes são os principais itens que regulam o alcance de uma rede. Agora falaremos um pouco sobre as redes wireless. As redes wireless são aquelas que não utilizam o meio guiado para transmitir as suas informações. O que vem a ser o meio guiado? O meio guiado são os cabos. Aqueles cabos, normalmente na cor azul ou fibra ótica, que mandam a informação de um computador para outro. Uma rede wireless é uma rede sem fio. Mas o que vem a ver o termo wireless? Wire vem do termo arame e less, sem. Então, sem fio, wireless. Existe uma padronização, um termo, que refere-se à rede sem fio. Podemos encontrar o nome Wi-Fi ou o padrão I3E 802.11. Cada arquitetura, cada padrão de rede possui a sua sigla. Ricardo, é importante saber essa sigla, I3E 802.11? Sim, é fundamental. Mas por que é fundamental? Porque quando eu compro um computador, por exemplo, e este computador vem com uma placa de rede sem fio, ele diz lá 802.11 ABG. Ah, realmente, Ricardo, tem essas letras depois. Mas o que vem a ser essas letras? Essas letras, elas referem-se à frequência de operação e até mesmo à velocidade de transmissão desses dispositivos. A rede sem fio, ela tem alguma situação na questão de segurança. Porque como não é uma rede guiada, ela está aberta a qualquer um. Basta eu chegar com o meu dispositivo, que também possui uma rede sem fio, localizar por esta rede e então ingressar. É muito comum em shopping centers ou em outros locais, salas de espera de aeroportos, a gente ter disponibilidade de uma rede sem fio. Essa rede sem fio, normalmente, ela é aberta ao público. Então você vai, localiza a rede, aciona a rede e está navegando. Só que nós precisamos compreender que estamos em um ambiente público. Peraí, Ricardo, se eu coloco uma rede sem fio na minha casa e eu compartilho a minha conexão, o meu vizinho do lado, ele pode pegar o meu sinal e navegar com o meu sinal de internet. Sim, e o pior, inclusive no seu nome. Por isso que existem meios de proteção. Para quê? Para justamente ter uma senha de ingresso, uma chave de ingresso à rede. Os dois mais famosos são o WEP, WEP, e o WPA. Não são os únicos, existem mais modernos. Por ora, é importante entendermos que o WEP, o WEP, ele é mais antigo e não tão eficaz quanto o WPA, que é um novo formato de segurança de redes sem fio. As redes sem fio normalmente são cobradas em concursos públicos, principalmente quando eles cogitam o termo de segurança e quando eles comentam sobre aquela sigla que acabamos de ver, I3E 802.11. Toda a rede, ela é nomeada ou ela é organizada por conjuntos de regras. Esses conjuntos de regras nós denominamos protocolos de rede. Mas o que vem a ser um protocolo? Quando nós utilizamos, por exemplo, o sistema de trânsito de uma cidade, nós temos que respeitar algumas regras, algumas normas. Essas regras são consideradas protocolos. Eu não posso passar no sinal vermelho, porque eu estou infringindo uma regra. Na mesma situação, nas redes de computadores. Nós vamos observar que este termo de protocolos, ele é muito cobrado também quando o assunto é a internet. Porque a internet, como a união de diversas redes, ela acaba tendo e assumindo esses conceitos, esses protocolos. Agora, conheceremos alguns dos principais protocolos. São muitos. Então, conheceremos os principais que podem ser cobrados em provas. O primeiro deles é o IP. O IP vem do termo Internet Protocol. Qual que é a sua função? A sua função é primordial na questão da internet, localizando e identificando computadores em toda a rede. Imagine só, na sua casa você possui um CEP, que é um código. Esse CEP identifica a sua casa. Se você vai a uma escola ou a uma panificadora, por exemplo, essa panificadora está localizada em outra posição. E esta outra posição também possui um CEP. Para você chegar até este outro CEP, do CEP da sua casa até o outro CEP, você passa por outros caminhos, por outras ruas, ou seja, por outros CEPs. Ricardo, você quer dizer que o IP é a mesma coisa que o CEP? Parecido. Por exemplo, quando você está conectado à internet, quando você está utilizando a internet, você recebe para navegar uma identificação, um endereço IP. E, por exemplo, você acessa um site de busca, como um dos mais famosos, o Google. O Google está na internet, ele está conectado à internet.
lá no seu servidor web ou servidor www, como se fosse a sua panificadora, padaria. Então, o que acontece? Este servidor possui também um endereço IP. Compreendem? O endereço IP diz quem é você e para onde você vai. Então, ele vai te dar um norte, ele vai te rotear. Por isso que nós temos muito a palavra, o termo rotear ou roteamento. Aí eu comprei um modem roteador. Na verdade, ele tem que te encaminhar pelos IPs corretos até que chegue no teu IP de destino. O endereço IP, então, é o protocolo fundamental para a internet. Outros dois protocolos de transporte são TCP e UDP. Enquanto o IP fazia parte de endereçamento e a parte de roteamento, o TCP e o UDP fazem a parte de transporte. Ah, Ricardo, mas como funciona isso? Imaginem só, você chega no correio, um monte de bolas de gude, e você diz assim, eu gostaria de mandar essas bolas de gude para determinado endereço. Aí, o cara do correio vai te dizer, tudo bem, então vamos pegar uma caixa, vamos colocar essas bolas dentro e vamos enviar. E você não vai dizer para ele, não, eu quero selar bolinha por bolinha. A mesma coisa na rede, na internet, por exemplo. Eu faço muita analogia à internet porque a gente está no contexto de redes. Então, por exemplo, se eu quero mandar informações pela rede, então eu empacoto essas informações. Quem é que cuida desse empacotamento e desse transporte, desse pacote? Os protocolos de transporte, as regras de transporte, ou TCP ou UDP. Seria como a caixa no correio que você ia colocar as bolinhas de gude. Ali tem o endereço do destinatário e do remetente. Tem o endereço IP do destinatário e do remetente. E esse pacote ele tem tamanhos diferentes. E ele então vai passear. Ricardo, mas qual é a diferença de você ter o TCP e o UDP? Por que não é só um tipo de pacote? Já imaginaram no correio se só existisse um meio de transmissão? Nós não temos a opção de SEDEX, a opção de carta registrada. Não existem meios diferentes para você mandar a tua informação? Uns demoram mais. Por exemplo, uma carta registrada, você tem a confirmação. Todo o processo demora mais, só que é mais garantido. Então nós faremos a referência de uma carta registrada ao protocolo TCP. E faremos referência de uma carta simples ao protocolo UDP. Com isso temos, quando eu utilizo o protocolo de transporte TCP, existe a garantia da entrega dos dados. Enquanto, quando eu utilizo o UDP, não existe a garantia. Então, qual que é a vantagem do UDP para o TCP? O UDP, porque não garante a entrega, um dos fatores, ele acaba sendo mais veloz que o TCP. Então, esses dois são os principais protocolos de transporte. O protocolo que permite a navegação na internet, os cliques, é denominado HTTP. Quando acessamos um e-mail, por exemplo, diretamente pela internet, nós observamos lá no seu endereço HTTP, vou usar o exemplo do e-mail que o Google oferece. Então, olha lá, http://gmail.com. Então, este endereço vai fazer com que eu consiga ver os meus e-mails via internet. Outros sites, como o Google, também são acessados dessa forma. Se você abrir a barra de endereço do navegador e digitar www, que é o serviço, .google.com.br e pressionar Enter, automaticamente é inserido, antes disso, o protocolo para fazer essa transmissão, que é o protocolo HTTP. Eventualmente, observamos o HTTP seguido de um S. Esse S significa que a tua comunicação ela é implementada de forma segura. Lembre-se, sempre que observarmos o HTTPS, é uma transmissão de forma segura. Em concursos de bancos ou em concursos que colocam no seu edital conceitos de segurança, é fundamental que você tenha isso na sua cabeça. HTTPS trata da transmissão de dados via internet, nesse caso de navegação, com segurança. O protocolo SMTP e o POP, sem dúvida nenhuma, são os que mais caem em concursos públicos. Mas esses assuntos, esses protocolos, têm a ver com e-mails. E nós estamos falando de redes. Então eu volto a comentar. Toda a internet, ela faz parte do conceito de redes. Por isso que é importante entendermos agora esses protocolos. Olha só. SMTP refere-se ao protocolo para envio de e-mails. E o POP, ou POP3, refere-se ao recebimento de e-mails. Esta relação é imprescindível para qualquer prova.
Seja daquele elaborador que exige mais, seja daquele que a prova apresenta-se um pouco mais fácil. Você precisa conhecer essas duas situações. Eu gosto de fazer uma analogia. Se você entra em uma prova de concurso público e não conhece aquela relação Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar, o que acontece? Você está entrando já em desvantagem, porque a maioria das pessoas sabem do comando copiar, do comando colar e que estão no menu editar. A mesma coisa que a gente relaciona com os protocolos SMTP e POP. Lembre-se, SMTP, faça uma analogia, sua mensagem está partindo, ela está sendo enviada. Não é Simple Mail Transfer Protocol, não precisa decorar o termo, mas saber que este protocolo é para o envio de mensagens é fundamental. E o POP, para o recebimento. Existe outro protocolo responsável pelo recebimento, que é o IMAP, ou IMAP. Esse protocolo também tem função de recebimento e trabalha junto com o SMTP. Atenção, em uma prova, como que ele pode cobrar isso? Ele pode dizer assim, indique a alternativa que contempla um protocolo responsável pelo envio de e-mails. A, SMTP, B, POP, C, TCP. Aí você pensa, peraí, Ricardo, TCP é de transporte. Então ele também é responsável. Cuidado, SMTP é responsável pelos e-mails. O TCP ele tem a questão de transporte de tudo. Ele é o teu protocolo de transporte. O SMTP refere-se a e-mail. POP refere-se ao recebimento de e-mails. Não podemos esquecer esses dois termos. Em questões, nós normalmente encontramos como um item, nas minhas alternativas, o termo FTP, de File Transfer Protocol. Então é um protocolo para transferência de arquivos. Mas o que vem a ser isso, Ricardo? Imagine que você seja proprietário de um site. E esse site precisa ser atualizado, por exemplo. Você pode realizar um acesso via FTP. Quando você acessa um site por FTP, você não observa as imagens ou a estrutura do site como você observa quando utiliza o protocolo HTTP, que facilita a navegação. Quando acessamos um site via FTP, observamos os arquivos e pastas, como se fosse o Windows Explorer do meu computador, caso eu tenha o sistema operacional Windows. Então você vê as pastas e os arquivos que compõem aquele site. O FTP, então, trata dessa transferência de arquivos. Você pode excluir um arquivo, pode baixar um arquivo, pode enviar um arquivo, pode alterar um arquivo. Então, quando você observa um acesso FTP, no endereço, ao invés de observar http://, você acaba observando FTP://. Então, este protocolo é muito importante. Saiba, tem a finalidade de transferência de arquivos. E quem é esse tal de protocolo SNMP? É o protocolo para bagunçar a nossa vida, não é? Por quê? Porque ele é muito parecido com o termo SMTP, mas ele não tem nada a ver. Então, eles não vão cobrar de vocês o que é o SNMP, não vão. Mas eles podem cobrar o que é o SMTP. Por exemplo, indique a alternativa que contempla o protocolo para envio de e-mails. Letra A, SNMP. Letra B, POP. Letra C, SMTP. Você no dia da prova, está nervoso, e você fica lá. Nossa, eu não lembro se a sigla é SMTP, se é SNMP. Entendam, SNMP é um protocolo que existe. É um protocolo que serve para gerenciamento de redes. Ponto. Não tem nada a ver com e-mail. Então tome cuidado com as pegadinhas. Este é um protocolo que cai quase sempre quando quer derrubar o candidato. E é claro, de todos, o protocolo, ou conjunto de protocolos mais importante, o TCP/IP. Percebam, eles estão juntos, o TCP e o IP. Ele é o protocolo de transporte, TCP, com o protocolo de roteamento, o IP. Por exemplo, redes de longo alcance, como a internet, utilizam este protocolo, que regram, que transportam outros protocolos e que fazem tudo funcionar. Então, peraí, Ricardo, você quer me dizer que só a internet utiliza o protocolo TCP/IP? Não. Eu quero te dizer o seguinte, a internet utiliza como protocolo padrão o conjunto TCP/IP, mas eu poderia ter uma rede local, uma LAN, que utilize então desses recursos, desses protocolos TCP/IP. Então eu posso ter na minha rede, não aberta à internet, as máquinas sendo identificadas por endereços IP? Sim. E como estrutura de transporte o TCP? Sim. Então é um padrão. Por isso que a internet
eu consigo acessar a internet no Japão, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil. Porque este conjunto de protocolos regra essa situação. Observem, este protocolo cai quase sempre, principalmente em provas da Fundação Carlos Chagas e SES Gran Rio. Agora que conhecemos alguns, não todos, mas os principais protocolos, vamos entender um pouco mais sobre os componentes da rede. É importante entendermos que para uma rede funcionar, existem componentes de hardware que a compõem. Isso vai desde o cabeamento, da placa de rede, até dos sinais elétricos que passam por ali. Agora, nós precisamos entender como são ou quais são esses componentes. Dessa forma, nós conseguiremos visualizar a rede. Esse assunto ele é muito cobrado quando o elaborador é a ESAF, porque ele gosta de saber se você conhece o cabo que faz uma rede, o conector que usa esse cabo e assim por diante. Tá? Então fique atento para essas provas. Provas da Fundação Carlos Chagas, ou da SES Gran Rio, e até mesmo da CESP, acabam não cobrando essa especificidade, e sim aquela parte mais lógica, aquela parte dos protocolos e tudo mais. Então olha só, para interligar uma rede, normalmente nós utilizamos o cabo par trançado. Que tipo de rede? Uma rede local. O cabo par trançado ele tem uma série de denominações. Ele é um cabo de categoria 5 e utiliza conectores RJ45. Este conector RJ45 é aquele parecido com o conector do telefone, só que um pouquinho maior. Através dele, eu faço a transmissão com concentradores. Quando analisarmos layout de rede, nós entenderemos bem quais são os concentradores e de que forma que eles operam. Cabeamento de fibra ótica é um outro tipo de cabeamento. Esse cabeamento, na verdade, eu não passo eletricidade, eu passo sinais luminosos. Ela normalmente é utilizada para longas distâncias, uma vez que ela é imune a determinados ruídos. Mas o que vem a ser ruído, Ricardo? O ruído é aquilo que interfere a tua comunicação. O cabo par trançado, que falamos há pouco, ele não é imune a ruído. Ele tem um tipo UTP, que não é blindado, e o STP, que é blindado, mais imune a ruídos. Já a fibra ótica, ela é muito superior nesse sentido. Ela pode ter incidências de alta temperatura, de baixa temperatura, incidência elétrica, e mesmo assim o sinal passa sem problema nenhum. Já no par trançado, se nós colocarmos um dispositivo elétrico ou um gerador muito próximo ao cabo, nós temos problemas. Se nós temos lances, distâncias de cabo muito longas no par trançado, nós temos um ruído chamado atenuação de sinal, o sinal vai sendo perdido. Portanto, para longas distâncias, utilizamos a fibra ótica. Já o par trançado, uma rede local. O adaptador da rede é o ponto-chave. Por quê? Porque é ele que está no meu computador. Adquiri um notebook. Quantos adaptadores de rede, quantas placas de rede vem no meu dispositivo? Normalmente hoje encontramos 2 placas de rede. 2, Ricardo. No meu veio uma só. Só tem um lugar onde eu coloco aquele cabo azul. O cabo par trançado. Não tem outra rede. Tem sim. Você lembra que nós comentamos a respeito de rede sem fio? Então, se o teu computador possui rede sem fio e possui aquela rede com fio, você tem as 2 situações, tem 2 adaptadores de rede. Os 2, cada um deles com a sua própria identificação. Sim, além do endereço IP, que faz a identificação na rede, nós temos um outro endereço físico para cada adaptador de rede. Este endereço físico é denominado MAC address, ou endereço MAC. Isso é para cada placa de rede. Então, nós temos o adaptador de rede e nós temos os cabos. Em uma rede sem fio, não guiada, não se faz necessário os cabos, não é? Aí chegamos na situação do concentrador, que eu falei há pouco. Mas qual é a função do concentrador? Concentrar os cabos. No layout, numa topologia, por exemplo, em estrela, os nós são interligados através de cabos a um concentrador, a uma parte central. Existem 3 componentes fundamentais que nós precisamos conhecer. O hub, o switch e o roteador. Esses 3 componentes, apesar de parecer ter a mesma função, têm funções distintas. Qual que é a situação principal de um hub? O hub ele tem a sua função primordial como concentrador de cabos. Ele opera por difusão. Mas o que vem a ser operar por difusão, Ricardo? Imagine só, você tem lá 4 computadores interligados nesse concentrador. Cada computador possui a sua própria identificação. Então vamos supor que o computador 1
quero mandar uma informação para o computador 4. Essa informação sai do cabo do computador 1 e chega até o concentrador. O concentrador, no caso, se for um hub, ele não manda diretamente para o número 4. Ele não é tão especialista nesse ponto. Então, o que ele faz? Ele opera por difusão. Ele manda para todo mundo, gerando tráfego na rede. Então, ele manda lá para o computador 2, manda para o computador 3 e para o 4. E somente aquele que quer, o que é o destinatário, vai pegar a informação. Os outros descartam. Como nós. Estamos lá ouvindo uma música, colocamos numa estação de rádio. Todos os rádios estão recebendo o sinal daquela estação. Porém, somente aquele que sintonizar a estação que vai receber a música. Porque aquela estação de rádio opera por difusão. Ela distribui o sinal. Então, o hub é o tipo de concentrador mais simples que existe. Já o switch, ele é mais especializado. O switch, ele tem a mesma função de um hub. Só que, nesse mesmo contexto, com 4 computadores, 4 nós na rede, mais o central como um switch, quando o computador 1 tenta enviar alguma coisa para o computador 4, ele já vai direto para o computador 4. Claro, a primeira vez que você colocou o switch na rede, ele tentou, ou melhor, ele procurou saber quem é quem ali dentro, para que então, nas próximas transmissões, ele já enviasse diretamente para o destinatário. E o roteador? O roteador é peça-chave, principalmente em redes de longo alcance, a internet. O roteador ele não é tão rápido quanto o switch, mas ele é muito mais especializado. Ele pega a tua informação e ele encaminha para o local certo, ele encaminha ele na rota certa. Se nós fizéssemos uma comparação e uma analogia de hub, de switch e roteador com o trânsito, teríamos a seguinte situação. O hub seria como uma rotatória. Ou seja, não tem nenhum órgão fiscalizando aquilo. O motorista chega até a rotatória, respeita quem está fazendo a rotatória, entra e sai. Ou seja, menos especializado, menos garantido. Já o switch seria como um agente de trânsito. Um agente de trânsito tem o seu objetivo qual? Resolver problemas de trânsito. Vamos supor, um semáforo está com problema. O semáforo está com problema, o que eu faço? Coloco um agente de trânsito e ele organiza o trânsito. Ele não quer que as pessoas acabem passando devagar. Ele não quer saber para onde que você vai. Ele quer que você passe de uma vez, para fluir o trânsito. Isto é um switch. E o roteador? O roteador seria como um policial rodoviário federal, por exemplo. Você vem com o carro, se ele pedir para você parar, ele vai querer saber da tua documentação, para onde você está indo, talvez queira te dar uma informação, não siga essa estrada, siga por aquela. Então ele vai mexer com a tua rota. Ele não é tão rápido, mas ele é mais especializado que o agente de trânsito nesse sentido. Esses 3 componentes que interligam e fazem as redes se comunicarem. O hub, o switch e o roteador. Porém, existem outros componentes. É pertinente saber agora um componente denominado repetidor. O repetidor trata da repetição de sinais. Se você lembrar, eu comentei que o cabo par trançado, ele tem um chicote máximo, você pode ter uma extensão máxima de 100 metros, pelo padrão comum utilizado em redes locais. Após esses 100 metros, acontece o quê? O sinal vai perdendo a força. Então, a gente vai observando uma atenuação no meu sinal. Então, o que ocorre? Eu posso colocar um dispositivo, um hardware, denominado repetidor. Ele simplesmente vai impulsionar, vai potencializar esse sinal e vai encaminhar novamente. Tive uma ideia, Ricardo. Eu vou colocar um monte de repetidores, então vou ter uma distância bem longa com o cabo par trançado. Não, isso não funciona assim. Eu posso usar 1 ou 2 repetidores num lance de rede, não mais que isso. Então, esses são os principais componentes que formam a minha rede. Agora, é importante conhecermos sobre as topologias de rede. Nas topologias de rede, ou layout de redes, atenção, não podemos de forma alguma confundir o termo layout ou topologia com arquitetura de redes. Por quê? A arquitetura de rede é a forma com a qual os dados vão trafegar, vão passear. Qual é a estrutura, qual a lógica, qual o esquema utilizado na transmissão dos dados? Isso refere-se à arquitetura de redes, que é a arquitetura, por exemplo, Ethernet, Token Ring, FDDI. Então tem estruturas, tem arquiteturas de transmissão. O objetivo principal nosso é conhecer as topologias ou layouts, ou seja, de que forma que a minha rede ela é estruturada, ela é disposta. Peraí, Ricardo, você quer me dizer que a arquitetura não é cobrada? Não quis dizer isso. A arquitetura de rede pode ser cobrada. Então, o importante é você saber o que é de arquiteturas de redes. Que há
Ethernet é a mais utilizada em redes locais. Isso é o mais importante. Porém, conhecer a topologia ou layout é fundamental, porque desde aquela prova mais simples, se consta no edital Redes de Computadores, desde a prova mais simples, com certeza eles vão cobrar duas situações, ou alcance de redes, que nós já conhecemos, ou layout ou topologia de rede. Então, o que acontece? Tem vários tipos de topologias de layouts. Nós entenderemos os três principais. O primeiro deles é o estrela. Vamos dar uma olhada? Podemos observar no desenho, bem posicionado, o concentrador. Este concentrador, normalmente, ou é um hub ou um switch. Em seguida, observamos as estações que compõem essa rede. Observe, se uma dessas estações parar de funcionar, isso não atrapalha o restante da rede. Porém, se um concentrador falhar, toda a rede conectada a ele para também. Agora que conhecemos a topologia, o layout e estrela, que é o que mais cai em concursos públicos sem dúvida nenhuma, porque é o foco das principais redes locais, conheceremos então o layout barramento ou em barra. Observe que os nós da rede, as estações da rede, estão conectadas a um barramento central. Imagine que esse barramento central seja um cabo apenas. Então, neste desenho podemos observar que nesta topologia utilizamos um número bem menor de cabos, uma vez que eu uso somente um cabo para interligar todas as estações. Se compararmos a topologia em barra ou barramento com estrela, observemos o seguinte: se uma estação no em barra ou barramento parar, isso sim compromete as outras estações, uma vez que estão todas na mesma barra, a não ser que utilizemos de recursos especiais como repetidores de sinal. Dessa forma, uma vai parar e as outras vão continuar. Mas o comum é, uma estação parou, todas as outras param. E a última topologia que analisaremos é a topologia em anel. A topologia em anel, ela não tem exatamente o formato circular, não é essa a ideia, mas sim a ideia de que ela não tem início nem fim. Eu poderia ter uma forma diferente do círculo, desde que ela não tivesse início e fim. Numa situação estrela, o sentido é unidirecional. Porém, existem arquiteturas que operam nos dois sentidos, ou seja, bidirecional. Observe que, semelhante ao barramento, nós temos um cabo que interliga todos os nós, passando uma informação para outro. Com isso, teremos também a situação de onde, se uma estação parar, as outras poderão sim ser comprometidas, caso, claro, se nós não tivermos recursos como repetidores externos. Então esta é a topologia, é o layout anel. Agora que conhecemos a topologia em anel, podemos ter uma ideia de todas as topologias. Principalmente, estrela e barramento utilizam a arquitetura Ethernet que eu havia comentado. A topologia, o layout em anel, utiliza outros tipos de arquitetura. Então observe, não é só o jeito físico, também é a implementação da arquitetura. Para as provas, é fundamental que você conheça bem a topologia em estrela. Nessa aula, conseguimos entender os principais conceitos de redes de computadores. A questão do compartilhamento, que é muito importante, a questão dos componentes que formam a rede e de toda a sua estrutura. É claro, existem softwares especializados no controle dessa rede. Esses softwares, eles equipam computadores como servidores de dados, servidores de impressão. Esta aula também é base para todo o conceito a respeito de internet, uma vez que a internet é a união de diversas redes. Para estudarmos o conceito de redes de computadores, é importante utilizarmos questões de internet. Por quê? Porque nós não encontramos tantas questões de redes, mas de internet são várias. Então, como que eu posso fazer? Pegue uma questão de internet, localize os protocolos envolvidos, procure observar onde entra o roteador, como funciona a estrutura do computador, como funciona a estrutura da rede. Se é uma topologia estrela, se é uma topologia em anel, e assim por diante. Esta é uma forma perfeita de você implementar seus estudos a respeito de redes de computadores. Bons estudos!